Beleza? Bom, mas eu queria chamar o primeiro palestrante desse painel, que é o Daniel Fonseca, um dos fundadores do Moip. Daniel, chega aí. Boa tarde, pessoal. Acho que é um prazer estar aqui. Muito legal ver o evento crescendo. Acho que o ano passado foi no lugar mais comedido, né, Kleber? E espero que o ano que vem seja numa sala maior ainda. É muito importante para a gente ter esse tipo de conteúdo no Brasil, né? Porque geralmente a gente acaba acessando isso fora. E ter um fórum igual a esse aqui é muito bacana. Então, parabéns para a Sensidia. Eu vou falar um pouquinho do Moip. Assim, o Moip é uma empresa de pagamentos, então a questão de APIs é quase que um tema óbvio, assim, porque para a gente prestar serviço para os nossos clientes, a gente precisa que eles conectem com os nossos sistemas. Então, a ideia não é nem explorar muito isso, e talvez dar um pouco de mais ênfase num tema que é o quão estratégico, na verdade, são as APIs para a estratégia de negócio do Moip. Então, assim, você tem outras empresas de pagamento que não necessariamente tem uma estratégia mais forte em relação à tecnologia de APIs, e isso foi o caso do Moip, foi o que a gente fez. Só um pouquinho de dados aqui. Então, a gente chama, na verdade, é uma startup, não mais uma startup, já são 8 anos. Acho que não tem nem termo para isso, o povo chama de scale-up, enfim. É uma startup crescida, né? A gente tem mais de 100 mil clientes ativos, que todos os meses recebem pagamentos com a gente. Então, o foco são pequenos e médios negócios. Por volta de 200 colaboradores. Esse ano, o objetivo aí, a gente está caminhando para isso, é processar R$1,5 bilhão de reais na plataforma. A gente agora é uma solução global. A empresa foi adquirida no início do ano por um grupo alemão que chama Wirecard, é uma das maiores empresas de pagamento do mundo. Então, enfim, está todo mundo no Moip lá bem empolgado para os próximos anos aí, que vão ser muito de levar tecnologias para outros países, quanto trazer algumas coisas bem legais para o Brasil também, que a gente vai começar a fazer. Vamos, para contar um pouquinho do que o Moip faz, voltar 8 anos atrás. Isso aqui era o site do Submarino. Acho que é 8 anos mesmo, porque até dá para ver um celular da Nokia sendo vendido ali. Então, esse era o e-commerce há 8 anos atrás. E, assim, muita gente esquece do... Você está lá comprando, clica em pagar, né, vê aquela tela com vários meios de pagamento ali, você não sabe qual que é a complexidade que está ali por trás. E era um negócio muito complexo mesmo. Então, a gente... Para você colocar de pé, né, uma integração de uma loja virtual com todos os meios de pagamento disponíveis. Assim. Eram vários tipos de... Para você prover todos os meios, eram várias integrações, vários contratos diferentes. Se você quiser ofertar o débito online de cada banco, é uma conta bancária que você tem que abrir em cada um deles, uma integração diferente. Para ofertar boleto, a mesma coisa. Tem um problema da fraude ainda, que toda transação de cartão de crédito ela precisa ser analisada e tudo mais. Então, assim, era uma coisa bem complexa mesmo. A gente fez umas contas básicas aqui, davam 37 chamadas de API para a gente montar aquela tela ali. Até coloquei um asterisco ali que não necessariamente eram APIs, né? Tinham várias dessas integrações que eram por troca de arquivo com os bancos. Então, quem já mexeu com isso sabe o quão chato e quão complexo era essa história toda, né? Então, o que acontecia era que isso, tipo, empresas maiores, do tipo própria Americanas, o pessoal da Magazine Luiza que apresentou aqui há pouco tempo, isso era bem resolvido, porque você criava um time lá, um time de pagamentos, por exemplo, contratava algumas empresas, tinha um financeiro para conciliar tudo isso, subia a solução, beleza, funcionava. Agora, para pequenos negócios, assim, esse aqui é o site da minha esposa, que ela vende imóveis infantis e tal. É cliente do Moip, tá? Porque senão acho que nem teria casamento ainda, né? Imagina, tem casa dormir com um concorrente, né, do lado, assim. Então, e para o negócio do tipo ela, que assim, é ela mais 2 sócias, elas fazem tudo, elas entregam. Imagina quão complexo era naquela época para elas poderem colocar de pé esse tipo de solução, né? Então, era praticamente impossível. Então, o e-commerce não estava na mão de pequenos negócios há uma década atrás. Isso mudou do tipo com soluções do tipo Moip, né, que a gente conseguiu colocar no mercado. Então, assim, a gente tirou toda aquela complexidade, diminuiu todas aquelas integrações, já tinha tudo isso nativo, né, todos os convênios, tudo pronto, e o cliente integra com uma chamada só, um contrato com o Moip, ele consegue colocar tudo de pé. Então, esse foi
Na verdade, como que a gente resolveu esse problema e conseguiu ajudar até a democratizar o acesso, né, a esses meios digitais de pagamento para o Brasil inteiro, né? Acho que esse é um ponto legal, mas o ponto que eu queria destacar um pouquinho é assim, como que a gente conseguiu chegar nesses 100 mil clientes pequenos, né? Porque eles são... Você tem um cliente pequeno, tem um faturamento pequeno, logo o tanto de receita que você tira dele também tem um valor limitado. E aí você tem o custo de chegar até ele, né? Que é um custo de aquisição, tem um investimento de marketing que você tem que fazer. E aí, diferente de alguns concorrentes que foram buscar esses clientes até em mídia aberta, enfim, e outros tipos de veículos, a gente focou muito na nossa estratégia de APIs. Quer dizer, todo o esforço de marketing nos primeiros anos de vida da empresa, hoje até tem um negócio mais bem organizado, mas assim, foi, na verdade, investimento em produto. Então, a gente focou muito em criar as APIs mais flexíveis do mercado, para que, com isso, a gente conseguisse trazer o maior número de parceiros. O que são parceiros? São lojas virtuais, provedores de tecnologia, desenvolvedores, que, na verdade, integram sites ou têm plataformas que ajudam lojistas a vender. Então, o que a gente fez foi ter uma solução que fosse legal para que eles integrassem, bem flexível, e, com isso, eles conseguiam chegar nesses usuários pequenos. Então, esse é um case, talvez, assim, de como que uma estratégia de APIs pode ser uma estratégia de negócio mesmo. É uma ferramenta de go-to-marketing, né? Quer dizer, a empresa inteira foi organizada para que isso aqui acontecesse. Então, a gente teve muito investimento de produto, a gente, do mesmo jeito que tem empresas que têm área de atendimento ao cliente, ou agora que estão chamando de Customer Experience, no Moip hoje a gente tem uma área que a gente chama de DevX, né? Que seriam os Developers Experience, né? Então, assim, o pessoal que cuida disso, efetivamente, a gente coloca a empresa para rodar em volta disso. E funcionou, é uma estratégia super bem sucedida. Só para aqui mostrar um pouquinho quão flexíveis são essas APIs, né? Aqui são os recursos que a gente fez. Isso é a versão 2 da plataforma, tá? A gente refez, tem uns 2 anos mais ou menos. A versão 1, se eu tivesse aqui fazendo um evento de comercial, talvez eu ia falar que não, a gente reinventou as APIs, a gente pegou tudo que a gente não sabia e fez de novo. Não, a V1 mesmo deu crash, ela não virou um Frankenstein, a gente não lidou bem ali com a questão de versionamento, enfim, fomos fazendo muita coisa, ficou muito complexo de fazer tudo, a gente criou do zero uma versão 2. Então, assim, as coisas simples, por exemplo, você integrar para criar um pagamento seria ir lá numa URI de /payments e criar o pagamento lá. Eu quero fazer one click buy, né? Então, assim, eu crio um customer, associo um cartão de crédito ao customer e uso ele para criar um pagamento. Para fazer um marketplace, quando você tem o mesmo pedido e vários lojistas recebendo aqueles valores ali, né? Um modelo muito comum agora. Você usa uma ferramenta lá de multipedidos que ele vai criar vários pedidos para você e criar pagamentos automáticos. Então, assim, tá uma leitura que, sei lá, até minha mãe conseguiria entender o que é uma API. E a V1, por exemplo, do Moip, com certeza não teria a menor ideia do que era de muito verbo, né? O método de criar pagamento era create payment, não sei o que lá, que você já tem o URI bem organizado e tal. Aqui tem alguns recursos para recorrência, planos, assinaturas, e até a própria conta Moip, que é onde o usuário recebe os valores, a gente também criou ela, deixou ela aberta. Então, hoje, dá para criar... Você tem clientes que criam plataformas inteiras de banking, né, que controla todo o fluxo de payout dos usuários, por exemplo, um modelo tipo Uber, que o cara acredita o valor para o taxista, para o motorista, e depois ele tem que transferir para uma conta bancária. A gente consegue fazer isso tudo de forma aberta, então realmente é essa estratégia flexível que eu estou falando aqui, que isso foi muito importante e continua sendo importante para os próximos anos do negócio. Só alguns exemplos de como que o pessoal tem usado essas APIs. A estante virtual, não sei, acho que alguns de vocês já podem ter comprado livros lá, mas é o maior shopping, né, o agregador de sebos online no Brasil, são milhares de sebos que continuam existindo sim e vendem por meio da estante. Eles usam aquelas ferramentas de divisão de pagamento e tudo mais. Um outro exemplo legal que é a Enjoei, eles foram além, isso é compra e venda, né, de produtos usados de moda, agora eles abriram para outras coisas também, mas eles criaram um negócio que eles chamam de Angel Bank. Então, eles criaram um banco deles, que todos os usuários recebem os valores lá, recebem numa conta Moip, mas isso é transparente, porque, no fundo, está toda o look and feel do Enjoei. E eles controlam ali o fluxo de quando que esse usuário vai comprar de volta na Enjoei ou vai transferir para uma conta bancária. Então, é o tipo de inovação que está vindo aí. Os modelos de e-commerce estão mudando, não é mais aquele site, né, do tradicional, né, do Submarino, acho que o pessoal da Magazine falou bem hoje. Estão vindo modelos muito mais complexos e as empresas de pagamento têm que se virar para poder atender esse pessoal inovando tanto. Então,
É um caso aqui. Outro caso é a própria Lucete, vários vendedores no mesmo marketplace, fazendo artesanato também. Possivelmente é um candidato a ser um dos maiores do e-commerce no Brasil de nicho, né, mas estão crescendo demais. A própria Natura, quando ela teve uma saída do modelo tradicional comercial de venda direta, foi para a internet com o modelo de marketplace também. Eles usam essa estrutura que eu mostrei para poder... Cada consultora tem uma conta ali, recebe os pagamentos e tudo isso integrando aquelas APIs que a gente falou. Então, essa é a estratégia de negócio então, assim, que a gente conseguiu fazer para poder ir para o mercado mesmo. E, por último, aqui, a gente falou muito, acho que o Paulo falou agora há pouco, os modelos de O2O, né, que são Shared Economy, tem vários termos para isso. Cara, tem de tudo, assim, sendo implementado em cima daqueles recursos que eu falei lá, desde o app para chamar profissional de beleza em casa, tem gente implementando um negócio para compartilhar aeronave, então, assim, quem tiver uma aeronave aí sobrando e quiser compartilhar, vai ter um app que você pode deixar lá disponível para alguém voar e tal. Então, está aparecendo muita coisa legal, assim. E a lição que fica para a gente, assim, que existe essa possibilidade, quer dizer, a gente tem oportunidade agora de empresas, você conseguir ter uma estratégia de efetivamente criar, ser uma empresa de APIs, né? E quanto mais flexível você consegue ser, você consegue criar modelos de negócio em cima daquilo ali. Então, enfim, acho que é um case legal do Moip aí, fica aí a experiência compartilhada, quem quiser trocar uma ideia depois, estamos disponíveis. Valeu, pessoal, é isso aí. Beleza. Bom, vamos lá. API para fazer unha em casa, API do Bahamas, umas revelações interessantes aqui hoje. Bom, próximo palestrante, painelista aqui, eu queria chamar o Lídio Ramalho, CTO da Sambatec, para contar um pouco a história deles, segundo painelista desse painel. Salva de palmas aqui. Pessoal, tudo bem? Obrigado, Cleber, pelo convite. Um prazer estar aqui hoje. As talks estão muito interessantes, muito case legal. Deu para aprender bastante, espero poder compartilhar coisas interessantes com vocês hoje. Bom, meu intuito nessa talk é falar um pouco de o que a Sambo faz, que produtos a gente tem e como que a gente faz para, baseado em API, produzir inovação internamente e externamente. Bom, a Sambatec é uma empresa que produz prioritariamente uma online video platform. Então, a gente tem uma plataforma de vídeos online e vários produtos por baixo dessa plataforma e também por cima. E é uma empresa que foi eleita como uma das mais inovadoras do mundo pela Fast Company e faz parte do Samba Group, onde tem outras duas empresas. A gente tem uma parceria global com o MIT, porque a gente tem um foco muito grande em inovação. Então, todo ano a gente recebe uma turma do MIT para inovar em alguma coisa, seja um processo, seja em produto, seja marketing, seja lá o que for que a gente esteja precisando. Então é bem interessante porque tem uma troca muito boa, é um trabalho, então eles têm que ter uma conclusão, então é aplicado, então é bem interessante essa troca e a gente aproveita muito disso para aprender com eles. Aqui alguns dos nossos clientes, a Samba atua em 3 verticais, principalmente, a vertical de mídia, a vertical corporativa e a de educação à distância. Isso, pensando em produto e tecnologia, coloca um fator complicador bem interessante, porque o perfil é muito diferente. O perfil dos vídeos que são subidos para um cliente de mídia é muito diferente, o perfil das pessoas que assistem é muito diferente de uma pessoa que está numa universidade fazendo curso. Na universidade, o vídeo é muito mais longo, né? E os alunos geralmente assistem mais. Mas, na verdade, não assistem mais, por incrível que pareça, a retenção é super baixa. Mas, em vídeos de mídia, os vídeos são mais curtos e são assistidos até o fim. Então, isso gera algumas complicações no back-end para a gente, e isso eu vou explorar um pouquinho aqui na talk. A gente também atende clientes corporativos que utiliza para comunicação, utiliza para educação corporativa e utiliza para informação mesmo e transmitir a palavra dentro da empresa. Bom, aqui alguns números. A gente trafega cerca de 20 petabytes por ano, alcançando 10% da internet brasileira.
São distribuídas aí mais de 3 milhões, videoaulas para 3 milhões de alunos, com 500 milhões de views por mês. Então, é um volume bem alto, é um desafio bem grande, principalmente como são verticais tão diferentes, surgem coisas inesperadas dos mais variados tipos. Então, vou dar alguns exemplos. Então, dando um overview em qual que é a importância das APIs para a gente e para os nossos clientes, na nossa estratégia de negócio, aqui um diagrama bem macro de como que seria. Essa linha do meio é a Liquid Platform, que é a plataforma sobre a qual todas as APIs estão disponibilizadas e sobre a qual tudo é construído. O Samba Vídeos, o nosso CMS e também orquestrador de serviços de mídia, onde todos os clientes se integram. Então, você tem aplicações mobile, você tem LMS, você tem web apps, você tem projetos customizados, tudo funcionando integrado e todos os nossos outros produtos também estão integrados. Então, tudo que você usar no Samba Class, no Cache, que é uma aplicação mobile, vai cair no Samba Vídeos e esse fluxo é compartilhado. Então, a autorização é tudo compartilhado. Lá atrás, quando a gente pensou na Liquid Platform, ela não era assim. Essa é a forma mais organizada como a gente conseguiu concebê-la atualmente. Antigamente, era tudo separado. Então, algumas palestras já citaram isso aqui hoje, dessa dificuldade do legado, né? Antigamente, a gente construiu um CMS muito bacana, o nosso foco era mídia, então, em um ano, a gente pegou 4 dos maiores canais de mídia, então foi uma loucura, vocês imaginem. Os maiores canais entrando, Bandeirantes, Record, SBT, projetos customizados na Globo, então foi uma loucura. Porque cresceu muito rápido, as APIs não eram padronizadas, a gente tinha API SOAP, que é uma beleza, aqueles WSDLs gigantes, e a gente tinha que evoluir, porque a gente tinha que atender outros mercados. E aí a gente falou, vamos jogar tudo fora, mas não dá. Então a gente foi construindo novas APIs e migrando todos os clientes na medida do possível. E aí eu vou compartilhar um pouco dos desafios que a gente teve. Adicionalmente, todas as aplicações internas também estão plugadas na Liquid Platform. Então, a gente tem um conjunto de APIs, e as APIs públicas são subconjuntos dessas APIs disponíveis. E, internamente, a gente amadurece as APIs para depois abri-las. Isso permitiu que a gente amadurecesse muito rápido as nossas APIs. Então, vamos lá. Então, a gente tem aplicações customizadas dentro e fora da plataforma. O desafio era qual? A gente tem uma plataforma que vai atender 3 tipos de clientes completamente diferentes. A gente não queria poluir a interface com funcionalidades que não faziam sentido para os tipos de cliente. Então, imagina um cliente de mídia vendo um sync de PowerPoint com vídeo. Para ele não faz muito sentido. Mas para um cliente de educação corporativa faz todo sentido. Ele quer sincronizar. Então, como que a gente poderia fazer isso? A gente criou pontos de extensão na plataforma, onde, através da API, o usuário poderia plugar funcionalidades, ou a gente mesmo poderia plugar funcionalidades e habilitar ou não, dependendo do tipo de cliente. Então, alguns números, a gente processa aí cerca de 50 milhões de mensagens por dia entre esses serviços para viabilizar essa orquestração. São quase 3 bilhões de chamadas aí por mês, contando analytics, encoding, upload e tudo mais. 500 milhões de visualizações por mês. E, diariamente, a gente todo em cima de cloud, então, diariamente, a gente sobe e desce até 60 máquinas orquestradas, todas via API também, em vários fornecedores. Então, alguns desafios e lições aprendidas que a gente teve. Primeiro, dogfooding. No início, a gente não consumia as nossas APIs fortemente. Então, o cliente pedia uma API, a gente fazia, entregava. E a gente descobria que não estava legal, descobria que não estava bem documentada, descobria que tinha bug crítico. E, com isso, era uma dificuldade muito grande atender a todos os clientes, todas as diversas demandas e amadurecer a API enquanto você faz. O Joshua Bloch, autor do Effective Java, ele fala que Public APIs are forever. Todo mundo que já tentou deprecar uma API já percebeu a dificuldade que é. Depois que o cliente implementou, ele não quer mudar. E o pior, todo cliente nosso obrigatoriamente integra. Então, todo cliente nosso quer integrar o site dele, o LMS dele, e muitos deles não têm time de TI. Então, ele contratou alguém que integrou, e aí depois? Como é que vai fazer? Então, já teve casos que a gente teve que pagar freelancers para integrar com a nova API para o nosso cliente, porque ele causava uma dor tão grande que era preferível a gente pagar
para evoluir essa API do que mantê-la. Então, tem que pensar muito bem antes de publicar uma API, porque depois que você publicou, mudar é uma dor gigante. E o Dogfooding ajuda muito nisso, porque você abre internamente, utiliza nas aplicações internas, aí você acha erros, conserta, e muito rapidamente você amadurece essa API. Então, a gente faz isso para as públicas e para as privadas. Então, a herança inevitável, o legado, é complicado mesmo. E aí, uma máxima que a gente leva para todo design de API é when in doubt, leave it out. Então, se você está na dúvida, se você vai colocar um parâmetro, não sei, isso aqui pode ser útil, tira. Não, você não sabe, você não tem certeza. Então, não coloca. Se mais para frente você descobrir que é importante, aí sim você coloca. Então, aí você vai ter um amadurecimento. Então, você sabe que você vai errar, você sabe que você vai aprender, nada melhor para aprender do que colocar a API para fora mesmo. Então, a gente tinha 7 versões de API, entre REST e SOAP, muitas integrações, era um terror, tem 6 anos que eu estou lá. Hoje é bem melhor de viver. Hoje a gente tem só APIs REST, as integrações são todas controladas, os times são menores e focados, as APIs saem bem mais maduras, então começou a funcionar numa cadência muito melhor. Um outro desafio que a gente tem com frequência é abuso e uso indevido. Muitas vezes acontecem chamadas, picos de chamadas inesperados, e por incrível que pareça, a maior parte delas é um erro honesto. O cara não sabia usar, o cara não leu a documentação, o cara te chamou desesperadamente porque ele achou que era a única forma de fazer, então ele faz uma rotina lá que recarrega tudo, simplesmente porque ele não queria guardar estado no banco dele. E aí você paga o preço. Então, o que a gente adotou foi uma política estrita, mas consistente, de entrar em contato com os clientes, não cortar sumariamente a cota deles, mas também de proteger os clientes deles mesmos. Porque o que acontecia muito era que um cliente acabava derrubando o outro por causa do volume de acesso. Então, a gente separou e hoje a gente consegue segmentar os clientes e controlar esse dano quando acontece um caso desse. Mas também acontecem os usos indevidos, pessoas que tocam conteúdo inapropriado, utilizam o player inapropriadamente, e isso é algo que a gente monitora o tempo todo. Recebemos notificação direto. Então, assim, esse conteúdo aqui não devia estar aí. É um trabalho bem árduo. E aí, para incentivar a inovação, todo semestre a gente promove Hack Weeks. Como é que é Hack Week? É aberto para a empresa inteira, não só desenvolvedor. Então, a gente fomenta que todas as áreas da empresa conheçam de API e o que dá para fazer com a API. Então, um cara de negócio tem uma ideia, convence 2 desenvolvedores a montar um time, eles ficam uma semana desenvolvendo a ideia e no final da semana eles apresentam. Aí tem uma série de pré-requisitos, tem que estar em produção, tem que estar completa a ideia, o MVP, né? Mas aí a gente chama jurados externos e aí avalia e premia essas pessoas. Então é bem legal, a experiência é muito legal. Durante a semana a gente, pizza liberado, Red Bull liberado, neguinho passa mal com Red Bull, passa 3 dias acordado, mas é uma experiência super legal. Então os times são pequenos, são independentes, mas acontece uma promoção alta de APIs novas. Então, assim, olha, fiz um endpoint aqui que agora você pode fazer isso. Então, essa troca é muito legal. Então, os times trocam entre si e exercitam as APIs. O tempo está acabando, eu vou ter que correr. Então, com isso, a gente acabou estabelecendo alguns princípios. Vou terminar em 1 minuto. Princípios básicos. Seja responsivo, seja transparente, seja confiável. Então, você tem que responder à mudança. Então, o que a gente criou? Está com dúvida, não sabe o que fazer, a gente criou uma Dev Central, criou fóruns, criou facts, sample codes, criamos apps de exemplo e abrimos o código. E exemplos de código, eu falo códigos exemplares, códigos que os clientes podem copiar e utilizar, que vai dar certo. SDKs com múltiplas linguagens, então uma SDK para Android, uma SDK para iOS, agora a gente está entrando para SDK para Android TV, para Apple TV. E aí a gente mede algumas métricas. Quantas aplicações estão habilitadas na plataforma, bugs críticos, acesso à base, e o time to first hello world, que é o tempo que o cara para começar a mexer mesmo. Então, ser transparente. Feature request, abre o roadmap, escuta seu cliente. Cara, você precisa de fazer 3 chamadas para poder fazer isso. Não está legal. Então, assim, escuta o feedback e evolui baseado nisso. E seja transparente quanto à disponibilidade. Quando a gente tem um probleminha, pode ser um problemão para o cliente. Então, se caiu, deixa claro o que aconteceu, faz um pós-mortem e por que não vai acontecer de novo. Seja confiável. Esses downtimes realmente podem ser um problemão. E responde rápido. Se posiciona logo, fala o que aconteceu e quando que vai voltar. E tem um plano B, porque quando cai o site inteiro do cliente. Cai o LMS inteiro.
A única hora que o cara tinha para estudar era aquela e o sistema caiu. Então, realmente, isso não pode acontecer. E aí, para isso, a gente continua monitorando os bugs críticos, acesso à base e tudo mais. Então é isso. Desculpe a correria no final, mas estava difícil condensar em 10 minutos. Obrigado, cara. Difícil encaixar nos 10 minutos. Show de bola. Opa, vamos lá. Terceiro painelista, aí é um bicho bem diferente do que a gente tem visto até agora. Vamos um pouco para o mundo público agora e desafios do mundo público. Eu queria chamar o Fábio Pagani, presidente da IMA. Fábio. Boa tarde a todos. De fato, é um bicho bem diferente. Embora a minha formação seja técnica, há alguns anos já eu não estou mais na área técnica. E agora eu estou à frente da empresa de tecnologia pública do município de Campinas. Campinas é um município de 1.200.000 habitantes. 0,3% dos municípios no país tem mais de 1 milhão de habitantes. 0,7% dos municípios tem mais de 500.000 habitantes. Ou seja, são poucos municípios que têm essa condição. 98% dos municípios têm menos de 100.000 habitantes no país. E 50% tem menos de 10.000 habitantes. Então, a nossa preocupação hoje é resolver os problemas de Campinas, mas também resolver o problema dos pequenos municípios. Eu deixei uma apresentação que é muito grande, essa apresentação é uma apresentação de 45 minutos, 1 hora, mas eu deixei ela aqui de propósito. Eu vou passar muito rápido, porque o importante dela é essa figurinha aqui. Ó. Tá? Isso aqui é uma cidade, isso aqui é Campinas. Campinas tem um monte de desafios na saúde, na educação. Eu vou deixar ela aí porque ela vai ficar disponível para vocês. Quem tiver interesse em conhecer, depois leia os desafios. Ali estão os desafios, tá? Na mobilidade urbana. E aí vale um parênteses. Quando a gente fala em mobilidade urbana, para quem é de São Paulo ou é de Campinas, a gente pensa em congestionamento, né? Como é que a gente resolve congestionamento? Num município como Monteiro Lobato, não sei quem conhece aqui, que a gente está ajudando a mudar o perfil do município, 4.500 habitantes, uma receita de 15 milhões de reais para cuidar de tudo, saúde, educação, segurança, e dividido num território de 350 quilômetros quadrados, ou seja, é muito espalhado. O desafio de mobilidade urbana lá não é congestionamento, é como fazer as pessoas que estão espalhadas por 350 quilômetros quadrados chegarem nos serviços públicos que estão lá. Ou melhor do que isso, como distribuir os serviços públicos. E aí nós estamos falando de telemedicina, nós estamos falando de outros tipos de desafio que vocês podem ajudar a resolver. Nós temos também desafios na segurança pública, cheio de detalhe aqui para vocês lerem quando tiver tempo. Desafios na própria administração, gestão de contas públicas. Eu fui empreendedor a minha vida inteira, abri minha primeira empresa com 17 anos. Quando eu terminei de empreender, depois de 30 anos, eu resolvi ir para a área pública para levar um pouco de empreendedorismo na área pública. Eu canso de ouvir na área pública, nós estamos sem dinheiro. O orçamento de Campinas era previsto esse ano 5,2 bilhões. Deve fechar em 4,5 bilhões. Ou seja, tem 4,5 bilhões, tem dinheiro, né? É só saber usar ele direito. Tem 17 mil funcionários públicos que vão ser pagos. Então tem uma força de trabalho enorme. Então tem recursos financeiros e não financeiros, mas a gente escuta, não tem dinheiro na área pública. Eu sempre preciso de mais gente e mais dinheiro. Meio ambiente e desenvolvimento sustentável, que está na moda e é bonitinho agora. E do outro lado, a gente tem, esse é o prédio da Prefeitura de Campinas. A gente tem uma prefeitura. Né? E a coisa mais importante do poder público não é o presidente da República, é o prefeito da cidade. As pessoas moram no município, as pessoas não moram no país ou no estado. Elas moram no município. Elas reclamam do buraco no município. Elas reclamam da saúde no município. E para quem está com problema de saúde, ele não está preocupado se a verba é federal, estadual, municipal. Ele quer que resolva o problema de saúde. Quem tem que resolver é o município. E aí a gente tem soluções enormes. Isso aqui, por exemplo, é um mapinha da plataforma Andorinhas, da solução Integre, que é a solução de gestão pública do ensino em Campinas. A gente tem dados de ensino de anos, a gente tem um depósito de dados, não é um banco de dados, é um depósito que está tudo jogado lá. Está tudo jogado lá dentro e ninguém faz nada com aquela informação.
Aquele que passou antes era o da área de saúde. Também tudo integrado, um monte de informações geradas diariamente, milhares de informações geradas diariamente, e ninguém faz nada. Segurança, também tem vários softwares. Licenciamento ambiental online, a gente tem em Campinas, que é uma cidade tecnológica, uma cidade cheia de sistemas, a gente tem 7 cadastros únicos. Né? Cada lugar tem o seu cadastro único. Temos rede de fibra ótica, coisa que um monte de gente não tem. Eu queria chegar aqui, esse é o foco da... Como que nós podemos resolver o problema na área pública? Quem já viu esse desenho? Opa, quem já viu esse desenho aqui? Esse desenho é do Chesbrough, é o conceito de Open Innovation, de inovação aberta. Tá? A inovação vem de qualquer lugar e vai para qualquer lugar. Não se produz inovação só dentro de empresa, ou só dentro da área pública, ou só na universidade. Ela só é útil quando ela é produzida em conjunto com todo mundo. E aí nós começamos a trabalhar com isso. Nós temos hoje, já tinha uma incubadora municipal, nós temos agora uma aceleradora municipal de empresas. Nós já fizemos várias chamadas de aceleração, e hoje tem projetos de aceleradora, projetos de startups funcionando lá em Campinas. O que eu faço com as startups? Eu dou braços e pernas para quem tem cérebro. Como eu disse, eu tenho um orçamento, eu tenho pessoas, mas tenho poucos cérebros. A gente gasta 120% do nosso tempo para fazer a cidade funcionar. E não dá tempo de pensar em coisa nova. O maior inimigo da inovação é o dia a dia. Como que eu faço para sair fora do dia a dia? Não consigo, mal consigo dar conta da cidade. Então eu trago isso de fora, e aqui eu espero de vocês. Né? Tragam ideias. E aí a gente põe isso para funcionar lá. Já tem vários casos acontecendo, já tem vários casos funcionando. Um deles é em telemedicina. A empresa chama-se Portal Telemedicina, construiu uma série de APIs, e hoje a gente consegue fazer exames complicados que precisam de especialistas em qualquer centro de saúde do município. Tá? Usando uma solução de uma empresa startup. O que o município ganhou? Ganhou uma solução grátis. O que a empresa ganhou? Ganhou um teste de fato numa cidade de 1.200.000 habitantes. E agora vai ganhar um teste numa cidade de 4.500 habitantes. Ou seja, ele vai ter 2 clientes para dizer, funciona. E a gente terminou o produto dele. Ele tinha um MVP, agora ele tem um produto. Ele tem algo para vender, de fato. Não tem mais só uma ideia. Depois vocês podem ler aí os outros projetos, tem vários funcionando. Essas são as empresas que a gente já está trabalhando há algum tempo aí com startup. E esse é o mais importante, aqui eu vou gastar mais um tempinho, foi por isso o convite, né, Cleber? Nós fizemos um hackathon municipal. Então nós pegamos dados públicos, financeiros, ensino, saúde, e abrimos os dados públicos. E ficou lá aquele grupo de jovens, todo mundo aqui já deve ter visto um hackathon começou num sábado, terminou num domingo de manhã, produziram um monte de aplicações, mais do que a gente conseguiu dar conta. O primeiro colocado foi esse Alerta Dengue. Tá? Esse, vocês vão ver no finalzinho um vídeo, foi parar no Bom Dia Brasil. Tá? Teve uma ampla repercussão nacional. Mas o mais importante eu vou falar depois do vídeo, aí, que é isso que eu entendo que vai mudar o poder público brasileiro. Temos convênios com várias entidades, Softex, Sebrae, CPQD, para quem conhece, centro de pesquisa importante lá de Campinas, com a própria Unicamp, temos laboratórios de pesquisa conjunto com a Embrapa, e com a FAPESP. Depois de ver todo o trabalho que a gente fez, a FAPESP lançou, infelizmente já fechou o edital, agora no mês passado, um edital que podia dar até 1,5 milhão para as empresas que quisessem investir em projetos de cidades inteligentes. Todas aquelas áreas que eu mostrei. Então, nós estamos agora na fase de análise dos projetos, o resultado foi muito bom, disse a FAPESP. Provavelmente a gente vai lançar uma segunda edição desse edital. É a primeira vez também na história da FAPESP que ela lança um edital junto com o poder público dando as demandas, as empresas nascentes aí trazendo as soluções e a gente implementando isso de fato na cidade, fazendo a cidade funcionar com tecnologia. Então é isso, eu vou pedir para vocês colocarem o vídeo, aí eu fecho logo depois do vídeo. Como que a gente resolve problemas de uma cidade, grande, média ou pequena, tendo uma prefeitura que às vezes atrapalha? Inovação aberta, trazendo coisas de outro lugar e botando para funcionar com os recursos que a gente tem. Nós temos dinheiro, todo o poder público tem dinheiro, ele talvez não tenha o suficiente, mas ele tem dinheiro. E tem gente.
gente boa. Né? Outra coisa que eu aprendi lá é o seguinte, é 5%. Tá? Eu virei mais fã ainda do Jorge Lucas. É 5% que é do mal. O lado negro da força é pequenininho. Eles vêm em pares, como vem na Guerra nas Estrelas. Né? Eles vêm em pares, é pouca gente. A maioria é boa, só que o lado negro é sedutor. Então funciona porque ele seduz. E quando ele não seduz, ele mata, né? Literalmente, às vezes. Então, a gente tem que vencer esse lado negro. Tem que pegar os 5% do bem, os Jedis, e trazer os 90% da população junto com eles. Põe o vídeo, por favor. E além dos repelentes e inseticidas, os moradores de Campinas agora têm uma nova arma na palma da mão para se proteger do mosquito. Olha aí. É só tocar a tela e aquele barulhinho chato do mosquito alerta quantos casos de dengue tem ao seu redor. 0 casos, ele fica verde. Até 3 casos, ele fica amarelo. Mais de 3 casos, ele fica vermelho. O aplicativo é simples, funciona com o localizador do celular e foi criado numa competição de tecnologia. A gente pensou em criar algo parecido, que a pessoa que tivesse ali com o celular recebesse um alerta sonoro, né, para poder saber se ali onde ela está localizada tem um caso de dengue ou chikungunya. Agora, por exemplo, eu estou em frente à maior maternidade de Campinas. Toquei a tela e o resultado tem 12 casos notificados de dengue num raio de 300 metros de onde eu estou. É uma zona de risco vermelha. A Thalita está grávida de 9 meses. Assim que soube da ferramenta, começou a usar. Tá sendo útil. Eu baixei e ele respondeu que tem um caso na região que eu moro. Então eu acho bem legal pra gente estar antenado, tá sabendo, né? É importante, ainda mais a gente que tá grávida, corre um sério risco aí. A prefeitura fornece os dados oficiais para manter o aplicativo atualizado. E como o projeto surgiu numa competição, não teve custo para a Secretaria de Saúde. O João mora na frente de uma praça com 8 casos. Ele conta que no ano passado a mãe dele pegou dengue e, como já tinha outros problemas de saúde, não resistiu à doença e morreu. Ele acredita que qualquer ferramenta é bem-vinda para acabar com o mosquito. Eu acho que é muito importante ter esse tipo de informação para a gente poder utilizar. Bom, gente, para encerrar, isso daí leva ao seguinte. O ano passado, em Campinas, nós tivemos 72 mil casos de dengue. Esse ano, até agora, teve 256 casos de dengue. Então, quer dizer, é a mudança que a tecnologia pode ajudar. Tem um software por trás, não é só esse aplicativo é o front-end, né? A gente tem algo por trás que mapeia e dá informações para a vigilância sanitária, para a defesa civil, etc. Mas é assim que a gente pode fazer a tecnologia mudar as cidades e mudar a cara do país. Obrigado. Opa, vamos lá, enquanto a gente monta as cadeiras aqui, eu queria chamar a Cristina De Luca, que vai moderar aqui a discussão. Cristina, por favor. O Lídio e o Daniel, da Moip. Vamos lá, gente. Cristina, está contigo. Obrigado. Alô, boa tarde, gente. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Adorei os casos que eu vi aqui agora. Tudo bom? Eu queria começar perguntando, olha, eu vou abrir para a pergunta da plateia também, acho que a gente tem que fazer como se fosse uma conversa. Mas eu queria começar perguntando para vocês, principalmente, acho que a gente tem aqui 2 times bem distintos, né? 2 empresas que nasceram com a tecnologia digital e que, portanto, têm nas APIs o seu core, e uma empresa pública que está usando a API para modificar a forma como ela faz a gestão pública do município. Nos 3 casos, acho que vocês tiveram muita dificuldade de mudar cultura. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão. Não só a cultura interna, como acho que é o seu caso, mas principalmente a cultura nos parceiros, né? Como é que é chegar no parceiro e dizer que ele precisa mudar um pouco o mindset de desenvolvimento de produto para trazer mais enriquecimento para as suas aplicações através de APIs. Bom, para a gente é um desafio grande, porque, como eu disse, muitas vezes o cliente não tem time de desenvolvimento, então eu tenho que convencer um fornecedor do meu cliente.
Isso muitas vezes cria uma interseção com o meu suporte, porque ele acha que é uma limitação, mas na verdade é um problema cultural que ele não entendeu como ele deve fazer para proporcionar um uso melhor para o próprio cliente. Então, por isso a gente investe muito em treinamento, então a gente dá treinamento para os clientes, a gente investe muito em documentação, central de desenvolvimento e fóruns mesmo para discutir, FAQs. E internamente também existe essa força, onde os desenvolvedores têm que cooperar para que esse ecossistema aconteça, porque todos os times produzem API e tem que ser algo sustentável. Então, as Hack Weeks ajudam muito nisso, então, a popularizar, mostrar a capacidade e realizar, né? Então, o time consegue realizar aquilo, ele produz uma aplicação que eventualmente vira um produto comum, virou até uma outra empresa. Então, isso ajuda muito a enriquecer e fortalecer essa cultura. Mas é difícil, né? Chegar lá. No caso do Moip tem até um ponto interessante que a gente sempre prestou muito serviço para startups, assim. Então, aí você vê onde tem um fit de cultura absurdo, assim, porque o pessoal das equipes de engenharia e produto lá, eles são iguais assim aos nossos clientes, assim, a maior parte deles. E aí isso vai super fácil, porque a gente propõe inovações das APIs, o cara vai querer consumir, ele está sempre na frente, querendo empurrar. Então, a gente usa muitas startups para meio que guiar nossa pipe de desenvolvimento de produtos. Então, a gente sempre tem as empresas mais inovadoras muito próximas do nosso time de desenvolvimento para guiar isso. Em contrapartida, a gente tem no meio do caminho, a gente começou também, depois que a empresa ganha um posicionamento legal, começou a prestar serviço para grandes empresas, para grandes, a gente chama de marketplaces, mas assim, uma Natura da vida, enfim. E aí você tem um conflito inerente, assim, que é um tipo de desenvolvimento diferente. A gente trabalha com Agile, então você vai fazer um projeto de integração com o cliente, que tem que ter lá uma especificação, um PMO envolvido, tem que participar de uma RFP e tal, então assim, é um conflito muito grande. O que a gente tem visto ao longo desses anos assim, é que as coisas estão se aproximando, tanto as empresas acabam se adaptando, né, naturalmente se adapta a prestar serviço para determinado tipo de cliente, quanto também as grandes empresas, assim, as que a gente tem se relacionado, elas estão mais antenadas, assim, então elas já conhecem as metodologias, assim, elas estão mudando um pouco, então esse conflito, acho que as coisas estão se aproximando, assim, a gente vê, sei lá, o Itaú fazendo aquele tanto de movimento para se aproximar de startups. A Natura faz a mesma coisa, assim, a gente presta serviço para eles tem 5 anos, 4 anos. E, ao longo do relacionamento, assim, já vê o quão mais parecido eles estão, os times estão se trocando muito melhor do que... Então, assim, é um desafio, mas claramente tem solução, assim, tem um meio termo aí. Bom, as minhas barreiras são as óbvias, são os donos dos dados, né? Os silos que existem dentro de uma prefeitura. Educação não fala com saúde, que não conversa com segurança, e por isso tem 7 cadastros únicos. Cada um faz o seu e ninguém conversa com ninguém. Quando a gente foi publicar esses dados, o Kleber acompanhou, né, o Luiz, o grande problema era liberar os dados. Não, esse dado é meu. Não, meu filho, não é seu, esse dado é público. Né? Esse dado é público. Existem pouquíssimas coisas na área pública que não são públicas. Por exemplo, o nome do paciente, isso não é público. Mas toda a ficha do paciente, desde que eu não identifique quem é pública. Serve para estatística. Né? Agora, as pessoas acham que o dado é dele, porque essa base é minha, eu tenho que trabalhar, essa base só eu posso trabalhar. A hora que a gente quebrou essa barreira com as APIs e liberou para 4 jovens ali começarem a cutucar essas várias bases distintas, eles juntaram e criaram esse aplicativo do mapa da dengue. Pegaram uma base de dados federal, uma base de dados municipal, a base de denúncias de dengue, juntou tudo isso numa coisa só e ninguém mais tem controle. Esse dado agora é de todo mundo, não é mais de ninguém especificamente. E esse modelo de você ter, por exemplo, um laboratório com startups que são contratadas fora, foi difícil também implantar? Como é que você conseguiu convencer o prefeito? Olha, talvez eu tenha uma vantagem lá. O prefeito não é da área de tecnologia, a origem dele, na verdade, ele é radialista, né? Já foi deputado estadual, federal, tal. Ele é radialista, mas é fã de tecnologia, adora tecnologia, tem todos os gadgets, tem tudo ali, gosta disso. Então, quando a gente explica para ele isso, e é de uma cidade que tem uma matriz tecnológica grande, o ecossistema de inovação e empreendedorismo em Campinas é bastante forte.
Então, ele dá apoio, ele entende e dá apoio. Ou, às vezes, ele até fala assim, olha, não entendi muito bem o que você vai fazer, mas faz, depois você me conta o resultado e a gente vê. Talvez, em outros locais, isso não seja tão simples. A prefeita de Monteiro Lobato, também jovem, é uma prefeita, 30 e poucos anos, que está mudando a cara da cidade. Então, se a gente, dos 5.570 municípios do país, se a gente encontrar uns 200 que resolvam mudar a cara, depois contamina positivamente o resto. É interessante que São Paulo está fazendo uma coisa bastante parecida. A MEMED está aqui, a MEMED está participando de uma coisa muito semelhante. Né? Está ali ele. Né? Depois, quem quiser conversar com eles, bacana, aqui em São Paulo. É exatamente tem várias a mesma experiências. ideia. Curitiba está fazendo isso também, tem várias cidades fazendo, é interessante de ver. Bacana. Eu quero fazer uma outra pergunta agora, não vale tanto para você, talvez valha para você me dizer assim, cada vez que você faz uma chamada pública, você tem dificuldade de achar quem se candidate, porque eu acho que os dois ali têm muito problema em contratar gente, não tem, não? Contratar é um problema sério. No nosso caso, a gente busca muito na universidade, então a gente vai na universidade fazer palestra, hoje a sede da Samba é do lado da UFMG, então isso facilita bastante, principalmente para estágio. Então, a gente vai até a universidade, fazer palestra, falar de tecnologia. A Universidade Federal ainda tem uma certa resistência ao estágio fora. O professor realmente gosta que o aluno esteja no meio acadêmico. Então, realmente é um desafio grande contratar mão de obra boa, mas uma máxima que a gente leva lá na Samba é que antes demorar e passar aperto para ter uma pessoa do que colocar uma pessoa que não vai ter um fit legal. Qual é o perfil que vocês buscam? Isso você pode falar também. O perfil que a gente busca são alunos que querem produzir pesquisa, querem produzir conhecimento, mas que também têm um fit cultural legal. Então, as 3 coisas que a gente olha, o fit cultural, se ele vai bater legal com a nossa cultura, se a capacidade de aprendizado dele é boa e se ele tem um tino para fazer coisa nova mesmo, empreender. Acho que esse é o grande desafio, né? Acho que desde uma startup até para as grandes empresas, acho que a gente acaba aprendendo que uma empresa é tão boa quanto boas são as pessoas que estão lá dentro. E acho que no caso do Moip, assim, acho que quando a gente começou lá, a gente era da mesma safra da Samba, né? E, inclusive a empresa começou em BH também. Não era tão sexy assim trabalhar em empresas de inovação, empresas de tecnologia, empresas pequenas e tal. Então era sempre uma busca, assim, uma coisa meio ingrata, né? De correr atrás, vender aquele sonho de uma empresa que amanhã não pode existir, mas a pessoa tem que se comprometer com o negócio e tal. Hoje eu acho que isso também está mudando, acho que essa cultura está amadurecendo, a cultura de empreendedorismo, então tem mais interesse, as pessoas estão dispostas a trabalhar em empresas nascentes ou empresas que têm o DNA da inovação ali. Mas uma coisa que a gente preocupa muito com o Moip é um pouco do... A gente viveu essa fase também quando virou um hype, assim, né, de trabalhar em startups, e principalmente fintech agora, alguns anos atrás começou. Mas a nossa preocupação um pouco é de trazer pessoas que tenham um alinhamento com o propósito do negócio, assim, sabe? Então, no nosso caso lá, a gente está bem comprometido em melhorar a vida financeira de pequenos e microempreendedores no Brasil. Então, assim, a gente gosta muito de pessoas que chegam lá, sejam desenvolvedores, seja o pessoal que cuida de atendimento, mas que tenham uma empatia por essa causa, assim, sabe? Que entendam isso e até busquem o Moip por conta disso. Então, a gente acha que ali se você acha esse fit, o resto, os skills, a gente treina, sabe? A gente corre atrás, assim. A pessoa que está disposta a doar parte da vida dela para uma causa, assim, se combina com a empresa, acho que é um fit fantástico, assim, onde que as coisas começam a andar muito bem, assim. Você já teve problema em chamada pública? Todos os problemas. O poder público contrata muito mal. Faz uma chamada, né? Faz um concurso e vê se a pessoa sabe português e matemática. É isso, é assim que ele contrata. Nós estamos tentando mudar ali, mas é muito complicado. Para você ter uma ideia, a gente, nesse último concurso, que fez agora no começo do ano, nós pusemos uma fase de entrevista. Alguém acha estranho ser entrevistado para entrar num emprego? Uma entrevista, uma conversa. Choveu liminares contra a entrevista. Choveu, muitas liminares. Praticamente inviabilizou tudo, porque a pessoa acha que ela tem que fazer prova de português e matemática. Está previsto na lei entrevista, como processo eliminatório. Como é que eu vou ver os valores da pessoa se eu só vejo a prova de português e matemática dela? Não, o poder público contrata muito mal, isso tem que mudar também. Tá certo. Bom, uma pergunta para vocês dois agora. Estão me ouvindo? Você tangenciou um pouco a questão de versionamento, né, e de suporte.
Como é que vocês lidam com isso? A gente sabe hoje que no mundo das APIs, né, no que a gente chama da API Economy, o grande problema é você ficar fora do ar, né? É você ter uma versão da sua API que o seu usuário lá na ponta não consegue usar e compromete todo o negócio. Como é que vocês lidam com esse tipo de questão, tanto com a API própria de vocês, quanto de API de terceiros, que você falou que você usa também muito? Bom, começando por API de terceiros, a gente busca redundância. Redundância em tudo. E a gente busca segmentar todo o processo para que ele não se perca. Então, assim, quando o cliente começa um pipeline, ele sobe um vídeo, armazena um vídeo, encoda o vídeo, depois ele vai distribuir. Se em algum momento falhar, ele começa novamente daquele ponto para ele não perder. Mas a gente investe massivamente em redundância, porque a gente entende que disponibilidade é feature. Então, se o cliente pode confiar que o serviço está sempre no ar, é uma baita feature para ele. E, internamente, com versionamento de API, a gente, além de investir em escala, a gente utiliza muito de cloud computing para poder ter redundância e também infraestrutura como código para poder, em caso de um problema, migrar rapidamente. A gente busca sempre ter um plano B. Então, a gente coloca camadas de cache para que, eventualmente, se eu tiver um problema, comprometa só parte do serviço. E se eu tiver uma disponibilidade completa, eu possa migrar rapidamente o sistema. Perfeito. No nosso caso lá, acho que a disponibilidade é quase que tipo, vida ou morte, né? Então, qualquer minuto que o móvel fica fora do ar, assim, é um caos para a empresa inteira, então é core mesmo, então é um pouco o que o Lid falou. Você ter redundância em todos os serviços críticos que você tem, então, no nosso caso, isso inclui, por exemplo, a gente precisa acessar as bandeiras de cartão de crédito, a gente faz isso por meio dos adquirentes. Então, a gente tem que ter integração com vários, porque, eventualmente, sempre tem problema. Problema sempre tem, né? Então, a gente tem que chavear para o outro, faz isso de forma automática. A gente até indica para alguns clientes, também os clientes que precisam de alta disponibilidade. Então, assim, quem contrata o MOIP, mas também tem um segundo, do mesmo jeito que a gente tem redundância, também você tem que ter, porque, eventualmente, também, uma hora ou outra, a gente vai cair. Então, isso mas a empresa é toda orientada para isso. Quanto à questão de versionamento, acho que o Lid falou um pouco, é super crítico mesmo, porque assim, a gente imagina uma empresa de pagamentos orientada à inovação, então a gente está sempre querendo colocar coisa nova, mudar, ir para frente e tal, só que você tem milhares de clientes integrados, você não pode mexer no contrato que você estabeleceu ali há 8 anos atrás, o cara está integrado para processar pagamento, não dá para você mudar aqui, quebrar o contrato, o cara vai parar de passar pagamento, né? Então, eu acho que aí vem a importância do design das APIs, né? Acho que no workshop o pessoal falou muito, que você tem a oportunidade de começar algo do zero, pensa muito antes de você fazer cada recurso ali e cria uma estrutura que fique fácil de você evoluir sem necessariamente precisar versionar, porque é sempre um problema versionar. Assim. No nosso caso da versão 2 da plataforma do MOIP, a gente já tem 1 ano e meio que a gente está rodando com ela e tem muita inovação que a gente já fez em cima e a gente até hoje não precisou versionar. Então, é só acrescentando endpoint, acrescentando atributo, nunca quebrando versão para trás. Assim. E isso muito por conta de design, assim, que é um assunto super importante para dar uma olhada antes de fazer qualquer tipo de nova implementação. Quer falar também? Ou não? No seu caso, não. Bom, vou abrir para a plateia. Perguntas? Alguém? Ninguém vai fazer pergunta, gente? Tem uma ali. Para o rapazinho lá. Meu nome é Júlia, sou do Banesp. Essa questão da dificuldade que você teve quando você foi para as grandes empresas, e aí eu tenho que conversar com o PMO, RFP, como que você conseguiu vencer essa barreira? A gente ainda não conseguiu vencer 100% não, porque ainda dá muito atrito, né? Mas a gente acabou entendendo que de certa forma, são públicos bem diferentes mesmo. Então, a gente tem, na organização do MOIP, apesar do produto ser o mesmo, a gente já está bem, como eu digo, adaptado para diferentes personas, né? Diferentes tipos de clientes que a gente tem. Então, a gente tem estruturas inteiras, por exemplo, áreas que cuidam só do relacionamento com startups. Então, as pessoas do atendimento para essa edição diferentes, são pessoas que estão antenadas, estão ali no meio da comunidade e tal. E a gente tem áreas, quer dizer, o pessoal que cuida essas grandes empresas, né, já tem uma área de relacionamento diferente. Então, os profissionais que estão lá também sabem lidar com a complexidade que é o relacionamento com várias empresas grandes, com várias áreas diferentes. Então, a gente tem o jeito pelo menos que a gente fez lá, é meio que segmentar mesmo, sabe? Você criar áreas de
atendimento completamente diferentes e com pessoas diferentes para cuidar dos clientes que são clientes diferentes também. Bom, mais alguma pergunta da plateia? Ali tem. Ok. Boa noite, boa tarde. Meu nome é Fred, eu sou da Globosat. Especificamente para você que trabalha com a parte de conteúdo e exibição de vídeo. Vocês tratam de alguma forma a monetização das APIs e o uso de analytics ou alguma forma de avaliação do comportamento das preferências para a proposição de conteúdo? Você diz recomendação? Sim. Uhum. A gente fornece todas as informações para que o cliente possa aplicar algoritmos de recomendação, mas hoje a gente oferece, através de parceiro, soluções de recomendação personalizada. Então, se você quiser, o parceiro vai ter acesso à sua base, acesso aos seus dados e vai poder colocar recomendações para você. Sobre a monetização das APIs, especificamente, não. A gente tem monetização para os vídeos propriamente ditos. Uma das empresas do grupo trabalha somente com isso, que é o Samba Ads. Então, se você quer complementar o advertising do seu inventário, a gente consegue complementar, bem como fornecer as ferramentas plugadas nos principais players aí, LiveRail, DFP, para você colocar advertising no seu vídeo. Obrigado. Mais alguma? Eu, Kleber, da Sensidia. Para você, Fábio. Lá em Campinas, a gente fez o Hackathon junto com vocês. Teve um trabalho de convencer os donos dos dados, né, a liberar, etc. Depois teve todo o trabalho de modelar isso em APIs fáceis de serem entendidas, né, para que a construção de aplicações pudesse acontecer num prazo tão curto de tempo. Foi uma iniciativa, né, que a gente, de forma voluntária, trabalhamos junto lá para conseguir colocar na rua. Mas como é que você vê o futuro disso, né? No fim das contas, tem a ideia da transparência, do acesso ao dado, de uma forma federal até, né? Tem o dados.gov.br, assim, tem iniciativas meio fragmentadas. Como é que você vê isso de forma geral e lá na IMA para vocês, né? Que você imagina a trajetória disso para o futuro? Bom, primeiro tem lei, né, sobre isso, então todo mundo vai ter que obedecer essa legislação que existe. Vai ter que abrir todos os dados, não tem volta. As pessoas tentam segurar, tentam manter o silo funcionando, mas não tem volta. Então vai abrir. Alguns mais cedo, outros mais tarde, né? Algumas iniciativas em algumas cidades, em alguns órgãos do governo federal, estadual, estão mais abertos do que outros, mas vai chegar um momento em que tudo vai estar aberto. Lá nós estamos investindo fortemente nisso. Quando eu digo investindo, esqueçam dinheiro. Aliás, esse é o nosso problema. Prefeituras não têm dinheiro. 4 bilhões de orçamento, não tem dinheiro para investimento. Ele paga a conta, né, como eu falei aqui. A Prefeitura de Monteiro Lobato, com 15 milhões, também tem que pagar suas contas, sua folha de pagamento. Investindo trabalho, pondo as pessoas para trabalhar. A gente acredita, o que a gente acha que pode acontecer, que foi o modelo de inovação aberta, a hora que eu colocar APIs abertas e começar a disponibilizar todos os dados públicos, todas as informações, acesso aos sistemas, tudo que a Prefeitura tem, eu imagino, vão começar a chover coisas. Algumas, talvez, sem finalidade lucrativa, alguém que queira fazer algo para resolver um determinado problema, até dele, e outras que podem virar negócio depois. Aí eu estou transferindo para a iniciativa privada o monetizar. Né? Não é a prefeitura mais que tem que se preocupar em arrumar dinheiro para contratar um serviço. Ele tem que dar as informações e dar o problema. E aí a iniciativa privada, que é muito mais inteligente, muito mais ágil para resolver o problema e para monetizar a solução depois e ganhar dinheiro com isso, é ela que vai correr atrás. É isso que eu imagino. Então, o futuro é abrir completamente tudo. Né? Isso deixar tudo aberto. Serve para um modelo de cidade inteligente também, para uso de sensores? Também, como é que se lida com a segurança disso? O convênio com o CPQD e com a Unicamp estão tratando exatamente disso. Do CPQD, nós estamos colocando em cima dos ônibus elétricos, em Campinas tem uma frota de ônibus elétrico, sensores para medir a poluição urbana. E junto com ele nós estamos medindo a internet dentro dos ônibus, usando uma determinada faixa de banda, que é mais segura, tal. O CPQD é especialista nisso, ele tem interesse em pesquisar isso, porque ele vai ganhar dinheiro depois com isso. A cidade tem interesse em ter esse monitoramento.
que vai ter de resultado disso? Uma pesquisa sobre segurança no trânsito de informações, algo que mesmo que fure a segurança não é tão complicado, saber qual é o índice de poluição em cada ponto da cidade, mas a hora que a gente conseguir fazer isso, nós começamos a tratar os outros dados, a telemedicina, os dados de pacientes, etc. E vai sobrar depois um banco de dados enorme sobre poluição urbana numa cidade do porte de Campinas. Alguém consegue imaginar uma solução que, usando esses dados, possa ganhar dinheiro? Perfeito, é isso que a gente quer. Eu não consigo achar a solução, mas eu acho que aqui dentro talvez saia, se não sair daqui de dentro, algum dia alguém vai achar uma solução para isso, que monetize isso. A gente terminou aqui o tempo, mas eu vou fazer uma última pergunta. Eu estava conversando com o Kleber mais cedo, falando sobre a next step das APIs, são os bots. E aí surgiu a ideia, surgiu na conversa, a questão dos bad bots. E aí eu levo o problema de segurança para vocês, né? Como é que vocês estão lidando com requisições, que às vezes são requisições falsas, são requisições ruins nas APIs de vocês? Como é que você detecta, como é que você protege todo o seu ecossistema? No nosso caso, acontece em 2 casos. Às vezes são requisições ruins mesmo, gente fazendo ações indevidas, e aí a gente tem blacklist, a gente vai bloqueando proativamente, a gente se fecha ao máximo, mas é algo frequente, realmente, pessoas querendo utilizar o Play inapropriadamente, ou com conteúdo inapropriado, ou mesmo tentando fazer ataques de negação de serviço. Então, a gente tem mecanismos de proteção via DNS, via CDN, para proteção de ataque DDoS especificamente. A gente tem blacklists proativos, então a gente vai colocando automaticamente em blacklist baseado em uma série de critérios, mas é um trabalho árduo. Mas muitas vezes acontece o fogo amigo também, que é o que eu estava comentando na minha palestra, porque o usuário inadvertidamente fez um volume de chamadas que ele não deveria, no endpoint que ele não entende como que funciona. Ele, eu achei que eu podia colocar um cron para rodar isso toda hora e chamar 1 milhão de vezes. E aí a gente tem que ir lá, explicar para o cara, porque geralmente quando a gente corta o site dele sai do ar. Esses têm me causado mais problemas do que os outros ataques, ultimamente. No nosso caso, essa é uma preocupação redobrada, né, porque a gente trabalha com movimentações financeiras. Então, a empresa tem que ser certificada, tem chama PCI Compliance, a gente tem um órgão que de todas as empresas de cartão de crédito, e todas as empresas que trabalham com esse tipo de dado, elas têm que se submeter a certificações. Então, a gente tem um calendário de certificação que vai desde o ambiente do escritório até a política de codificação segura, todo o processo de infra também. Então, assim, a gente usa muito a história os filtros, né, de Web Application Firewall para poder detectar algumas coisas do tipo comportamentos inadequados e tudo mais. A gente tem uma equipe ativa na área de site ops, lá na área de infraestrutura, que cuida só de segurança. Então, tem pessoas lá que ficam o dia inteiro olhando para ver como que está o perfil de tráfego, enfim, o que está acontecendo. O dia inteiro é 24 horas, 7 dias da semana? Não 24/7, a gente não chegou nesse nível na equipe de segurança, mas em horário comercial, sim, é claro que se tiver alarmes, né, você tem várias monitorias, e aí toca o celular de alguém na madrugada para correr atrás. Alguém vai ser acordado. E se essa pessoa não acordar, possivelmente outra pessoa vai ser acordada, senão eu vou ser acordado e todo mundo vai ser acordado. Alguém vai resolver, né? Tá certo. Só um dado, a gente recebe, em média, 50 mil ataques por dia no data center municipal. 50 mil ataques por dia. Os dados públicos, não sei por que todo mundo quer entrar, né? Mas ele está disponível. Já teve algum ataque de ransomware? Não teve nenhuma invasão, nada. Mas em média, 50 mil por dia. Agora, se pedirem os dados, a gente dá de bom grado os dados, não precisa invadir. Tá bom, gente, muito obrigada. Eu acho que depois vocês podem conversar com a audiência. Tem muita coisa boa para falar aqui, principalmente sobre os hackathons e como eles descobrem a inovação. E fica um recado para todos vocês, quem ainda não está lidando com a API, forçosamente vai ter que lidar com os bots daqui para frente e com machine learning. Então, é bom começar a correr. Obrigada.